Fala galera, mais um podcast aqui na temporada de inverno em Campos do Jordão e dessa vez um podcast muito especial. Um podcast com essa pessoa que é símbolo. Ela é a personificação da evolução do ser humano por meio do relacionamento, por meio de entender sobre pessoas, por meio de motivar e implantar uma cultura sobre pessoas que são o nosso maior ativo dentro das empresas. Se você quer entender de negócios, você precisa entender de pessoas. Aliás, não só de negócios, se você quer entender da sua vida, você precisa passar a se comunicar, a integrar, a entender as pessoas e motivá-las para que elas caminhem e elas se espelhem em você. Esse cara eu me inspiro demais nele, além de amigo, é um grande amigo meu, pessoal, é meu sócio no Serac, é sócio lá do Fire Club, é um cara que eu me inspiro, que todas as vezes que a gente está num evento ele me dá um insight poderoso, eu utilizo muitos insights dele na minha palestra, então eu quero que vocês recebam com muita energia ele, meu sócio, que eu chamo de My Coach, Rony Varela. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vindo, Rony. É um prazer ter você aqui. E você que vai entender um pouco esse podcast sobre gestão de pessoas, sobre conexões, você precisa se inscrever no canal, compartilhar, deixar seu like, comentar, seguir o Rony nas redes sociais e já vai deixar as redes sociais para você. Mas antes disso, eu já quero começar com uma porrada para ele. Quero começar com uma pergunta para ele sobre pessoas. Rony, todas as pessoas em uma empresa, elas conseguem prosperar? Prosperidade é muito forte falar, né? Porque prosperidade depende muito da sua mentalidade. Prosperidade e mentalidade é uma palavra indivisível. É indivisível. Inclusive, se você acha que todas as pessoas devem prosperar, você já não tem uma mente próspera. Exato. Porque prosperidade vem de construção. A prosperidade você constrói uma mente, você constrói relacionamentos, você constrói um trabalho e aí você constrói a sua história. A prosperidade ela é o legado que você vai deixar. Então, quando você pensa se todas as pessoas devem ou podem prosperar, você precisa sempre pensar, todas as pessoas constroem relacionamentos, todas as pessoas constroem mentalidade, todas as pessoas estão abertas. E quando eu falo em construção, a gente precisa pensar sempre que construção começa com você cavando buracos para construir um alicerce, né? Então, quando você fala, né, em construção de mentalidade, você tem que começar cavando realmente ali o que não vai ficar, e aí é onde dói nas pessoas, e aí essas pessoas não estão prontas para prosperar. E realmente não vão prosperar, nem todas as pessoas vão prosperar. Concordo plenamente. Aliás, era a resposta que eu queria ouvir, porque eu não acho que a prosperidade é para todo mundo. As pessoas são diferentes e tá tudo bem elas serem diferentes. E a gente precisa estar com pessoas que são como nós. Ou seja, se a gente quer prosperidade, se a gente quer crescimento, que a gente ande com pessoas de crescimento. Se a gente quer um conforto, ou viver sem fazer nada, ou viver sem ser criticado, sem ser desafiado, a gente pode se juntar com pessoas assim e tá tudo bem. Mas pensando numa organização, numa empresa, Rony, como que a gente identifica o potencial de pessoas? Existe alguma forma da gente validar uma pessoa para que ela talvez cresça na organização? Ela, naquela mentalidade, a gente já corta, a gente já demite. Qual que é o trabalho quando você tem um time que você tem dúvida se está sendo engajado, se está comprando a sua ideia, o seu propósito? A gente pode fazer, talvez, para engajá-lo? Ou qual trabalho a gente tem que fazer o quanto antes para tirar as pessoas que não estão na mesma caminhada que a gente? Legal. A última palavra que você falou é a chave de tudo isso. A caminhada com a gente. Essa pessoa, ela tá caminhando ou ela tá te travando? A primeira coisa que você precisa pensar. Quando a gente fala em desenvolver pessoas, a gente precisa pensar, essa pessoa é uma pessoa que te puxa para trás, ela reclama o tempo todo, ela se vitimiza o tempo todo, ela acha que tá muito cansativo o tempo todo, ela tem uma mentalidade escassa. E quando eu falo de mentalidade de escassez, eu não tô falando de mentalidade
mentalidade de que, poxa, eu sou único. Eu tô falando de mentalidade pobre mesmo. Tô falando de mentalidade miserável. Que é aquela mentalidade que você olha pra pessoa e ela fala assim, eu acho que eu tô trabalhando demais, você tá me explorando. E aí você fala, não, então você vai trabalhar menos. Ela fala assim, não, beleza, eu tô trabalhando menos é porque você não enxerga em mim potencial do que eu posso te entregar. Então são pessoas que estão sempre vítimas de alguma coisa, sempre reclamando de alguma coisa. Essas pessoas, elas não estão caminhando. A chave para você saber em quem você investe ou não é a caminhada. Essa pessoa, ela tá caminhando devagar, mas ela tá caminhando com dificuldades e você pode fortalecer para ela caminhar mais rápido, então você sabe que é uma pessoa que tá com você. Ela olha para você, ela fala assim, poxa, eu quero caminhar na mesma velocidade que você, mesmo que ela não caminhe, então vale a pena investir. Se ela não faz isso, se ela é uma pessoa que reclama, se ela é uma pessoa frustrada, se ela é uma pessoa que tem mais problemas do que soluções para te oferecer, não vale a pena, ela é uma pessoa que te paralisa e não te leva a lugar nenhum. Eu falo que as vítimas, elas não prosperam. E quando você está com um objetivo muito desenhado, alinhado, e alinhamento não é aquilo que está apenas na cabeça do dono, é aquilo que está na cabeça de todos da organização. É aquilo que você colocou a direção, ali é o ponto de chegada, que eu falo que as pessoas anseiam por direção, anseiam por direcionamento, então é todo mundo remando para o mesmo objetivo. Mas se não tem uma pessoa dentro do seu barco remando para o mesmo lado que você, encosta o barco e manda ela descer. E quando isso? Agora, o mais rápido possível. Tem uma coisa que você fala que eu acho que é muito interessante, eu uso nas minhas palestras, aprendi isso com você, que eu percebo às vezes que as pessoas até trabalham legal, mas, cara, não quer estar nas festas da empresa, não quer conviver com outros líderes, outras pessoas, não quer participar das coisas da empresa. E aí você fez a analogia brilhantemente, como se fosse um namoro, um relacionamento. Fala um pouquinho, porque eu acho que esse insight ele é crucial para a pessoa entender quem está caminhando com você. Legal. É que assim, né? Ou você se identifica com o lugar que você está, ou você está no lugar errado. Né? E tá tudo bem, porque nem todo mundo nasceu para sua empresa. Né? Cada pessoa se identifica com uma empresa diferente. Eu, por exemplo, não trabalharia na Disney. Eu gosto muito da Disney, mas não acho que eu seria o cara que fica lá na porta acenando e dando... Eu seria esse cara. Você seria esse cara. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você namoraria com uma pessoa que você chama ela pra ir pro restaurante e ela fala assim, não gosto, não como comida japonesa. Não. Você chama ela pra ir pra um show, não gosto da música que você gosta. Não. Poxa, você chama ela pra, poxa, vamos ficar lá na minha casa com a minha família, a gente vai fazer um almoço e tal, e a pessoa fala, não tô afim. Você namoraria com essa pessoa? Não, nunca. Não namoraria. Então, se você não levaria ela pra sua vida, por que a empresa deveria levar uma pessoa pra dentro da vida dela, pra dentro da tomada de decisão, pro futuro dela, uma pessoa que não gosta de você, fala mal de você, fica o tempo inteiro olhando pro vizinho, falando que o vizinho é mais legal pro concorrente, né? Fica o tempo todo falando que a outra empresa paga mais, paga melhor. Você namoraria com uma pessoa que fica o tempo inteiro elogiando o vizinho? Poxa, meu vizinho é mais bonito, meu vizinho é mais rico, meu vizinho tem um carro mais legal. Você namoraria com essa pessoa? Não. Claro que não. Então eu também não levaria essa pessoa pro futuro da minha empresa. Porque essa pessoa, ela não gosta de estar comigo, ela não gosta de estar na festa da empresa, ela não gosta de estar com as pessoas que eu gosto, ela não gosta de estar com as pessoas que trabalham com ela. Então como que ela gosta da minha empresa? Ela não gosta da minha empresa. Como é que esse cara vai ser sócio um dia? Como que esse cara pode ser um diretor dessa empresa que ele não gosta um dia? Então se você não gosta de estar nos eventos da sua empresa, se você não gosta de estar com as pessoas da sua empresa, se você não gosta da direção da sua empresa, você está no lugar errado. Você tem que terminar esse relacionamento e partir para outro. Uma coisa que você fala e faz, Rony, e que a gente sempre falou, quando você entrou no Serac, na operação, você sempre fez diferente, você sempre quis estar junto, você que sempre participou, você sempre se desafiou, até quando você não queria se desafiar, você se desafiou. Até quando eu falei assim, eu quero te colocar aqui porque eu acredito que você é nesse caminho. Aí você falou assim, cara, mas eu não quero. Eu falei, tá bom, então eu vou contratar outro. E você falou, não, então eu quero. Então assim, essa sua cabeça, ela tem que ser multiplicada em clones para uma pessoa que quer crescer. Qual é a sua maior virtude que você acha? E as pessoas que procuram um profissional que queira crescer, quais são as principais características de um profissional que quer crescer, que quer jogar o seu jogo, que quer se tornar sócio eventualmente, ou pelo menos quer se tornar um líder dentro da empresa, que te fizeram
a ser hoje sócio do Serac. Saiu da parte de operação, se tornou gerente, se tornou sócio. Muitas pessoas se inspiram em você. E aí é o que eu sempre falo. Você tem que entrar na empresa e falar, cara, quem é a pessoa que eu vou me inspirar? Porque, peraí, se o cara saiu da base e tá como sócio, alguma coisa ele fez que eu quero fazer. Ou alguma coisa ele tá fazendo que eu não tô fazendo. Traz essa mentalidade, Rony, e explica essa mentalidade agora, não para o empresário, para o funcionário que quer prosperar, que quer se tornar sócio como você. Eu vou explicar de uma forma que vai servir para os dois, inclusive. Nós somos espelhos. Nós somos espelhos. Você que é líder é espelho, e o empregado que ainda não é líder, ele precisa olhar para o espelho e ele gostar do que está vendo lá. Então eu vou usar o espelho como exemplo para os dois. Então eu, como profissional, eu preciso olhar e enquanto a minha imagem não estiver igual a que eu projetei na minha cabeça, eu preciso continuar corrigindo o que não está legal. Então eu preciso entrar dentro de uma empresa, eu preciso olhar e falar assim, poxa, quem eu quero ser dentro dessa empresa? Quem eu quero ser no mundo? Quem eu quero ser na vida? Porque às vezes a gente quer se destacar dentro da empresa e a gente acha assim, poxa, eu vou fazer muito bem feito o meu trabalho. E não é isso que a empresa está esperando de você. A empresa paga para que você entregue um trabalho bem feito. Mas o que ela espera de você, ela não paga por isso. Ela espera. E aí o que ela espera de você é quem você vai se posicionar no mundo para ser. Então você precisa olhar e pensar assim, poxa, eu quero ser próspero, eu quero ser um cara influente, eu quero ser um cara que transforme outras pessoas, eu quero ser um exemplo, eu quero ser um cara que as pessoas olhem e falam, pô, esse cara deu certo na vida. Então você precisa olhar pro espelho e falar assim, enquanto eu não estiver desse jeito, eu não vou parar. E aí você começa a olhar e falar assim, poxa, como que eu me comporto, como que eu me visto, o que eu falo, o que eu faço, se eu falo demais, eu preciso fazer mais, porque eu tô falando muito e tô fazendo pouco. Então eu preciso começar a alinhar as minhas ações com o que as outras pessoas que já chegaram lá estão fazendo. Então eu preciso olhar, eu preciso ter uma estrela. Um grande insight para você se tornar quem você quer ser é saber quem é a sua estrela. Porque quando eu penso assim, eu quero ser grande igual quem? Quais foram os passos? Qual a referência, né? Qual foi a estrada que essa minha referência, que essa minha estrela seguiu e que se eu seguir, se eu fizer um Ctrl+C, Ctrl+V, vai me levar lá. E se eu fizer melhor ainda, vai me levar além. E quando eu falo que esse exemplo serve para liderança, é a mesma coisa. Porque quando todas as vezes você fala, né, você foi desafiado e mesmo quando você não queria ser desafiado, você foi lá e fez. Você como líder, você precisa olhar para o seu time e você precisa entender, eu sou o espelho. E se eu sou o espelho, enquanto meu colaborador não estiver a imagem que eu projetei na minha mente, eu não posso parar. Então você vai e olha, igual no espelho mesmo. Poxa, meu cabelo não tá legal ainda. Vai de novo. Pô, isso daqui não tá legal, minha barba tá torta. Vai de novo. O funcionário é do mesmo jeito. Se você é o espelho, você precisa olhar para o funcionário e falar, não tá igual, não é a imagem que eu desejei de você, não é esse comportamento. É exatamente o que você falou. O Rony tá falando que você tem que ser primeiro, né? Antes de você se tornar. Então você tem que pensar que o futuro não muda no futuro, ele muda no presente, com as suas ações do presente e quem você quer se tornar. Você não precisa ser remunerado como um gerente para se portar como tal. Você não precisa ser remunerado como um sócio para se portar como tal. Você tem que ser a cabeça. Cara, eu posso estar no cargo operacional, mas eu me sinto como dono da empresa. E aí você começa a fazer diferente. E pensando nisso, eu sempre falei já para um monte de gente, quando você está dando o seu melhor, tem sempre alguém te olhando. Ninguém te impede de acordar mais cedo, ninguém te impede de treinar, de estudar mais, de se conectar mais com as pessoas, de agregar mais valor. O Rony faz um negócio, e eu quero falar para vocês aqui, e não é para puxar o saco dele não, né? Porque ele é bom mesmo. Ele fala assim, às vezes, Johnny, cara, eu tô sem fazer nada estratégico, eu quero fazer alguma coisa mais estratégica, porque, cara, eu quero agregar mais, eu quero trabalhar mais, eu quero entregar mais. É um cara que fica pedindo o tempo todo mais trabalho. E assim, um cara que é caçador, que é tubarão como ele não quer ficar esperando porra nenhuma. Ele quer ir pra cima, ele quer trabalho, ele quer alçar voos ainda maiores. Então você precisa ter uma pessoa,
e aliás, não uma pessoa, várias pessoas, um time que pense como o Rony pensa, como pessoas de sucesso pensam. Então, isso é muito importante. Rony, deixa o seu Instagram pra galera te acompanhar, porque você tá fazendo vários conteúdos legais, principalmente voltado à gestão de pessoas, vários reels legais, vários feeds legais, você tá postando, você tá cada vez mais ativo. Você que é um influenciador também do universo Serac, qual que é a sua rede social? Meu Instagram é Rony Varela, Rony com RH, né? Não podia ser diferente. Rony Varela. Johnny, eu quero fechar com mais um insight. Você me falou... Não, assim, fechar poxa, não. Fechar esse assunto, tá? Fechar esse assunto, Tá fechar bom. esse assunto. Porque você falou pra mim, você falou assim, o Rony é como um tubarão, né? Você precisa pensar sempre num princípio. Onde você quer chegar na vida? Você quer ser o número 1? Se você quer ser o número 1, você precisa pensar qual é a habilidade número 1 que você precisa desenvolver. Eu lembro que quando eu entrei no Serac, tinha muitas coisas para fazer lá dentro, né? E eu comecei a pegar, falei, poxa, eu preciso trabalhar bem, e eu trabalhava operacionalmente bem. Eu falei, poxa, eu preciso me aproximar das pessoas que vão me levar para o segundo nível. Então, não adiantava, Johnny, eu ficar dentro da copa, dentro da lanchonete, falando mal e fazendo fofoca, porque isso não me leva para o segundo nível. Então, eu falei assim, aliás, te contamina, né? Com quem eu preciso falar para as pessoas olharem e falar assim, esse cara pensa legal. E eu comecei a me conectar com a Carla. Foi a primeira pessoa que eu me conectei. Falei, pô, preciso me conectar com a Carla. Me conectei com uma outra gerente que tinha dentro da empresa, que era muito influente. Falei, poxa, eu preciso me conectar com essas pessoas, porque elas já estão num outro patamar. Elas vão lembrar de mim quando precisar. E aí depois eu comecei a observar. Falei, poxa, qual é a habilidade número 1 dos vencedores aqui dessa empresa? E os vencedores, na época, né, as pessoas de terno que usavam na empresa, era o comercial. Jurídico e comercial. Falei, já sei qual é a habilidade número 1. A habilidade número 1 é vender. Então, se você quer ser o número 1, você precisa desenvolver a habilidade número 1. Então, eu falei, eu preciso desenvolver a habilidade comercial, eu preciso desenvolver a habilidade de me relacionar. E se relacionar é fazer as pessoas entenderem, comprarem aquilo que você quer. Aquilo que você está vendendo. Eu falei, poxa, então eu preciso vender as minhas ideias. Eu preciso ser um cara com a habilidade número 1 para me tornar o número 1. E é o que a gente fala, né, Rony? O campeão não se surpreende. O cara nunca vai se surpreender, porque o cara tá investindo em conhecimento, tá investindo em relacionamento, tá investindo em se tornar uma pessoa melhor. Não importa quanto tempo vai durar, mas vai chegar a sua hora. Não tem como você falar assim, eu vou emagrecer. Nossa, cara, eu emagreci do nada. Não, pô, você treinou, você comeu legal, você se preocupou. Cara, não, eu virei sócio do nada. Nossa, que legal. Não, cara. Você construiu essa jornada, o Rony construiu essa jornada e você pode construir. Aliás, galera, esse papo tá muito legal. Você tem que ter anotado uma porrada de insight. Você tem que transformar a sua vida se você trabalha numa empresa. Se você for empresário, você tem que trazer isso para o seu time, essa mentalidade de campeão, mandar esse podcast para mais pessoas. Se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like, segue o Rony nas redes sociais. Rony, uma coisa muito importante que virou o nosso jogo, e você e a Carla, a gente teve um papel muito decisivo na construção da cultura da empresa. Explica, esses dias você postou um corte muito legal lá nas redes sociais dele, aconselho você ir lá, sobre cultura. Explica o que é uma cultura empresarial e quais são os primeiros passos para implantar uma cultura intencional, assim, com os princípios e valores do dono da empresa. Legal. Primeira coisa, cultura não é o que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. Cultura é 100% intencional. Então, cultura é aquilo que você faz enquanto todo mundo está te olhando, para que quando você não estiver lá, as pessoas continuem fazendo aquilo que você faz. Porque as suas ações, elas gritam tão mais alto do que as suas palavras, que as pessoas elas não vão conseguir ouvir as suas palavras se você não tiver ações que sejam condizentes com aquilo que você pratica. Então, cultura é a soma das suas ações repetidamente e intencionalmente para que as pessoas entendam onde você quer chegar. Sabe uma coisa legal, Johnny, que eu estava observando? É uma coisa bem bacana sobre a Disney, inclusive. Na Disney, o Walt Disney ele era tão fantástico que ele criou histórias para que as pessoas, através das histórias dele, entendessem qual era o comportamento que elas deveriam ter no dia a dia do trabalho. Eu ontem eu estava até postando, ontem não, tem 2 dias eu postei a história da Branca de Neve, né? Cara, a história da Branca de Neve é fantástica, porque a Branca de Neve ela implanta uma cultura quando ela chega na casa dos 7 anões. Ela chega, ela vê tudo bagunçado, ela falou, essa cultura tá errada. Então eu preciso organizar. Como que eu faço para organizar? Primeiro ela delegou, começou delegando, olha, eu vou cuidar disso, você vai cuidar disso.
Mas olha o detalhe mais importante da cultura. Enquanto você tira a poeira, eu varro. E o empresário, muitas vezes, não sabe fazer isso com o time. De olhar e falar assim, olha, enquanto você cuida disso, eu vendo. Eu sou o responsável pela melhor parte do trabalho, que é a venda, é colocar dinheiro dentro de casa. Porque se o seu time não enxergar dentro da tua empresa dinheiro rodando, ele vai sair fora. Não existe cultura que resista à falta de dinheiro. Na sua empresa, se você quer começar uma cultura, comece com a cultura de venda. Porque as pessoas precisam entender que lá dentro tem oportunidades para elas. E só existe oportunidade se existe dinheiro. E só existe dinheiro dentro da empresa se você vende. Então nós começamos dentro do Serac exatamente como a Disney. A gente falou assim, poxa, você cuida da operação, você cuida da folha de pagamento, você cuida desse trabalho e a gente cuida de vender. E às vezes a gente tem medo de fazer isso, porque às vezes a gente pensa assim, o funcionário vai ficar chateado porque a gente está sobrecarregando ele. Não. A coisa que mais sobrecarrega o empregado é o desespero de não ter dinheiro para pagar suas contas. É o desespero de não crescer na vida, de não ter sucesso na vida. Então quando você coloca cliente para dentro, você dá uma perspectiva de esperança para o seu empregado. Porque melhor do que você traçar um plano de carreira é você traçar um plano de esperança para o seu empregado. Então você precisa começar dessa forma. E aí depois eu comecei a observar e falei, poxa, o Walt Disney era muito intencional. Porque se você pegar o filme Lilo e Stitch, na hora que ela começa a mapear os problemas do Stitch, ela olha para ele e fala assim, olha, eu vou te mostrar aqui o seu nível de malcriação. Para alguém do seu tamanho, tá muito grande. Ela tava falando de feedback. E a Branca de Neve eu olhei e falei, ela fez a mesma coisa, porque na hora que os bichinhos começaram a jogar a poeira para baixo do tapete, ela falou assim, não, isso não se faz, isso é feio. Então você precisa vender, você precisa ensinar, você precisa delegar, porque as pessoas elas não sabem o que está dentro da sua cabeça. Às vezes a gente pensa assim, o empregado não é proativo. Ele não é proativo porque você não alinhou com ele a sua expectativa, para onde a sua empresa está indo. Aliás, o maior problema de cultura das empresas é porque a maior parte dos empresários não sabem para onde estão indo. Não sabem fazer uma gestão do negócio. E isso impacta dentro do time. É por isso que seu time talvez não esteja sendo produtivo o suficiente e nem proativo. Essa sua resposta ela vai gerar uma porrada de corte. Pelo amor de Deus. Foi muito boa essa resposta e a gente tem que realmente escrever a cultura, além de viver um propósito que é a missão, ter uma visão clara de futuro para onde está indo, né? Que você falou que o empresário não sabe muitas vezes onde quer chegar, e ter princípios inegociáveis, que hoje na nossa cultura são as nossas 6 chaves, inspiradas nas chaves da Disney. Mais do que isso, é o que você falou mesmo, é um comportamento, é o exemplo, é demonstrar realmente o que você acredita, porque a partir do momento que você, empresário, cria uma cultura foda pra você, que faz sentido pra você, as pessoas que têm a mesma cabeça, têm a mesma sinergia, compram a cultura. Ou se elas não aguentarem, elas saem, né? A cultura atrai os semelhantes ou repele os diferentes. Cara, isso é muito bom. E agora, não agora na parte técnica pra galera entender, mas na parte do que a gente vive hoje. Essa nossa cultura, Rony, você que tá com a gente há muito tempo. Quantos anos você tá com a gente? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Você viu muita coisa mudando. E eu queria que você contasse um pouquinho, e agora contasse pra galera que tá assistindo esse podcast, o que mudou na nossa cultura, não em termos do que a gente determinou, mas hoje eu percebo, para o pessoal entender, que a gente vive uma cultura de muita diversão. Que a gente vive uma cultura de resultados, obviamente que isso é o primeiro lugar, a gente é pago para ter resultados, eu sou pago para ter resultados, você é pago para ter resultados, a gente se conecta demais, mas cara, a gente tá na Disney, a gente tá em cruzeiro, a gente tá num Oscar, a gente tá vivendo experiências incríveis. Aqui em Campos do Jordão, a gente parou uma parte estratégica da empresa uma semana, que gerou quase 500 mil reais de faturamento em uma semana, e um monte de gente trabalhando. Você chegou aqui ontem e também chegou para participar do podcast, para ajudar, para interagir. Mas eu queria que as pessoas entendessem um pouquinho o que mudou no Serac com essa cultura e qual é a potência hoje que a gente tem nas mãos em relação à nossa comunidade do Fire Club. É uma coisa que eu percebo que mudou, e na verdade eu acho que nem mudou. Eu acho que nós transformamos isso e potencializamos, né? Porque
O Serac, ele era uma empresa muito séria, né? Uma empresa que atendia pessoas muito sérias e exigia da gente um grau de seriedade muito alto, porque o mundo nos ensinou assim, que se você trabalha com um assunto sério, você precisa ser sério, né? E a gente descobriu e potencializou que não precisa ser sério, não é porque é sério que tem que ser chato. Que você pode fazer o mesmo trabalho sério sendo divertido. O mesmo trabalho sério tendo um ambiente legal, um ambiente que agrega. Só que só ser divertido não gera engajamento. Porque ser divertido é legal, só que chega uma hora que cansa. Uma das coisas que eu observo que potencializou muito a nossa comunidade, tanto externa quanto a interna dos nossos colaboradores, foi a humanidade. Eu tive o prazer de conhecer uma das pessoas mais humanas que eu conheço na vida, que é você. Que é aquela pessoa que não tem vontade de viver nada sozinho. O Johnny é incrível porque o Johnny, tudo que ele quer fazer com mais alguém. Eu não vejo ele falar, pô, eu vou pra Campos do Jordão sozinho. Ele vai e ele leva uma galera junto. Ele quer estar junto com as pessoas. E como ele quer estar junto com as pessoas e ele é muito divertido, ele faz o mesmo trabalho sério, com diversão, com humanização, com retenção das pessoas, extraindo o tempo todo o melhor das pessoas. Eu falo que o Johnny, se ele fosse trabalhar, se ele fosse para escolher uma profissão que não fosse executivo de empresa, talvez seria vender suco de laranja na praia, porque o Johnny, ele extrai o melhor das pessoas, e enquanto tem um pouquinho ali, ele continua extraindo até olhar e falar assim, poxa, agora o resto é só bagaço aí, enquanto você tiver sumo, eu vou tirar o seu melhor. Então, nós temos uma cultura de extrair o melhor das pessoas. Não é porque a pessoa tem uma dificuldade em um determinado assunto, não é porque ela é deficiente em alguma habilidade que ela está perdida, né? E eu vejo muito isso na nossa comunidade, né? Muitas pessoas ficaram muitos anos achando que eram ruins, achando que não tinham valor, achando que não conseguiria aumentar o escritório, que não conseguiria aumentar o negócio, e não só contadores, né? Não só contadores, mas que o negócio dela era aquilo e ponto, porque ela não tinha habilidade de se relacionar, de se comunicar, não tinha condições de entrar num Instagram, de abrir um Instagram. Muitos não tinham um Instagram nem aberto para o público, né? E o Johnny começou a extrair, tá, mas o que você faz de melhor? Então eu acho legal isso em você, porque você tá o tempo todo pensando assim, tá, mas o que você faz que é melhor do que o que eu faço? Né? E mostrar para ela que isso é o que vai gerar os resultados que ela precisa ter. Então eu acho que o que mais mudou na nossa cultura foi, e aí volto a dizer, não é que mudou, eu acho que nós potencializamos muito mais isso na nossa cultura, a diversão e extrair o melhor das pessoas. Eu concordo com você, porque muitas vezes eu acredito num potencial que as pessoas têm que nem elas mesmas acreditam. Eu tenho esse feeling com pessoas que é um feeling bem apurado. Lógico que eu erro, mas dificilmente eu erro nessa parte. Eu tenho que melhorar muitas habilidades, mas essa parte de pessoas eu consigo enxergar um potencial. E é o que a gente faz na nossa comunidade do Fire Club, né, Rony? Tem muita gente tão boa que às vezes você fala assim, você sabia que você pode ser um mentor? Aí a pessoa fala, eu posso ser um mentor de alguma coisa? Você sabia que você pode potencializar mais, conectando com aquele. Então, assim, o Fire Club, não só o Fire Club, a parte educacional dentro do nosso ecossistema, cara, eu e o Rony, a gente se reinventou 1 milhão de vezes. Eu era totalmente operacional até os 30 anos, depois eu fui totalmente relacionamento vendedor. Hoje eu sou um cara que é à frente do negócio, que é influenciador, que é palestrante. O Rony também estava na operação, foi gerente de RH, depois foi palestrante, depois agora é mentor, e aí virou sócio. Então a gente vai se reinventando, a gente vai olhando para todo problema, todo desafio, uma oportunidade. Mas o melhor é que hoje eu fico muito impactado mesmo, porque a gente faz dinheiro, a gente viaja, a gente aproveita, a gente se diverte. A gente fez uma missão nos Estados Unidos na Disney, levando 4 pessoas que nunca tinham saído do país. E algumas não tinham ido para a Disney. Então esse impacto, ele é muito grande. E quando a gente pensa que nós, líderes, a gente tem muita responsabilidade sobre isso.
É muita responsabilidade. Porque se não fosse a nossa mensagem, a gente não teria recursos, resultados suficientes para estar ali. Que é o que o Rony falou. Não adianta. Se a gente estivesse brincando aqui, a gente não teria resultado. A gente está gravando agora, ó, são 7 horas da noite. A gente está aqui em Campos do Jordão. É um sábado. A gente gravou vários podcasts nessa temporada. Saindo daqui, o Rafa, que é o produtor, a gente vai treinar com ele. Eu vou treinar lá com ele. A gente vai treinar junto, a gente vai estar num momento lá junto, legal, tal, trocando ideia, tal, fazendo uns vídeos. Pô, cara, é muito legal. Eu tava conversando com o Carlão, do nosso equipe, e eu cheguei e falei pra ele, Carlão, cara, não sei se você é a mesma resposta do que eu. O Carlão é um executivo de relacionamento, trabalha no comercial, ganha bem. Eu falei, cara, se te oferecessem o dobro do que você ganha hoje pra fazer uma atividade operacional, que seria das 8 às 18, você não precisa trabalhar mais do que isso, nem fazer hora extra. O dobro. Você faria? Ou você ficaria fazendo o que você faz hoje, que você trabalha direto, mais viaja, mais passeio? Ele falou, eu não faria. Eu falei, eu também não. Posso ganhar o dobro, mas o sentimento, Rony, que hoje eu falo, eu tô muito feliz da gente caminhar todo mundo junto e principalmente da gente se divertir, de ser um ambiente leve. As pessoas olham pra gente, olham pro Rony e falam, cara, o que esses caras estão fazendo? Esses caras estão malucos. É missão on-board num navio com artista. É Oscar de gala. É temporada de podcast de Campos do Jordão, que o Marcelo já falou que o ano que vem, o de inverno, vai ser fora do país. Então, assim, a gente vai crescer, a gente não vai parar, mas também não pode esperar. Eu e o Rony, a gente quer muito que pessoas que tenham o mesmo propósito, mesma sinergia, que queiram fazer diferente, que queiram aprender com a gente e queiram ensinar também, estejam nessa comunidade do Fire Club. O Fire Club é o nosso maior projeto da atualidade. E vem o maior projeto ainda na Missão Day. Então a gente não para, a gente se reinventa. Só que a gente consegue replicar isso para nós internamente e para você. Porque você faz muito mais resultados, você acredita que você pode mais, você passa a viver uma vida extraordinária e dentro de uma comunidade que todo mundo está falando de negócios, está falando de família, está falando de Deus, está falando de vida saudável, está num ambiente que vai deixar um legado para os nossos filhos, para as próximas gerações, para instituições que a gente doa todos os anos. Então, Rony, esse podcast foi incrível. Eu quero que você deixe uma mensagem final para as pessoas que se inspiram em você, para o empresário que precisa modelar e ter mais pessoas como você. E quero te agradecer por tudo que você faz dentro da empresa. Porque você é um ícone dentro da empresa, você é um líder forte dentro da empresa. O Serac só é o Serac hoje porque você ajudou o Serac a crescer, assim como grandes líderes dentro da empresa, grandes líderes do nosso negócio. Então, eu quero te agradecer por isso. Eu tenho que honrar tudo que você faz, o tempo que você se dedica, a mentalidade que você tem. E lembrei agora que eu falei pra ele, eu fui visitar a Cacau Show recentemente e foi muito legal. Eu tava lá na Cacau Show e tinha uma pessoa lá na Cacau Show que ela falava da Cacau Show. Mano, ela falava da Cacau Show melhor que o dono da Cacau Show. Mas pra ela, o nome dela era Fabiana. Fabiana. Pra ela falava com tanto gosto da empresa que eu falei assim, caramba, que animal, né? Uma pessoa falando assim da empresa, mas fala com a boca cheia assim, né? E até o dono, depois a gente conversou com a Ale da Cacau Show, e ele falou, cara, a Fabiana, ela apresenta a empresa melhor do que eu. E aí os empresários estavam ali falando, nossa, gostaria muito de ter uma Fabiana na minha empresa, nossa, eu gostaria muito de ter uma Fabiana. E nesse momento eu parei pra refletir, falei, cara, eu tenho uma Fabiana na minha empresa. E eu lembrei do Rony, mandei uma mensagem pra ele, falei, cara, preciso te falar um negócio importante. Aí eu mandei isso de manhã, só porque eu gosto de antecipação, né, pra gerar curiosidade nele. Quase não sou ansioso. Quase ele não é ansioso, ele é spoilerzento igual eu. E aí mandei no final do dia, falei, cara, é isso, pô, você é uma Fabiana, você vende a empresa, você veste a camisa, você veste a sua camisa em primeiro lugar, que eu sempre falei pra ele que ele tem que vestir a camisa dele em primeiro lugar, mas ele é uma pessoa que realmente é uma pessoa que faz parte do DNA da empresa. Ele tem um pedacinho ali do cromossomo RH, que é o de Rony, ou de Honey, né, que ele fala que é Honey de mel, dentro do nosso DNA da empresa. Rony, obrigado por tudo, quero te agradecer, deixa sua mensagem final pra galera. Bom, minha mensagem final eu deixei a palavra sócio para falar sobre o final, né? Porque ser sócio é mais do que ser complementar. Ser sócio é como uma célula. É como uma célula. E você escolhe, como célula, se você vai fazer parte de um processo que vai gerar crescimento ou se você vai gerar um câncer dentro da empresa. Então, como sócio,
Ou você vai ser um câncer, ou você vai fazer com que todos os órgãos funcionem. Ou você vai dar vida para aquele corpo. E quando o Johnny me chamou para ser sócio, me deu vontade de chorar pra caramba. Mas veio o peso da responsabilidade. Que tipo de sócio eu quero ser? Que tipo de... E eu já me sentia sócio antes de ser chamado sócio. Eu acho que eu me sentia sócio desde o primeiro dia que eu entrei no Serac, porque eu olhava para as coisas e eu queria fazer melhor, eu queria melhorar, eu queria criar coisas novas. E ser sócio é isso, é você olhar para o projeto do outro e falar assim, poxa, esse projeto aqui não é meu, mas eu quero fazer isso ser melhor, eu quero potencializar isso. E quando o Johnny veio falar sobre o Fire Club e falou que ia ter sócios, eu pensei, falei, cara, eu acho que eu sei, vai ser mais ou menos como aquele negócio de clube, né? Porque aí em clube você vai lá, você compra uma cota, aí você pode ir lá, você se diverte, depois você vai embora e é isso, né? Clube, parque aquático, enfim. Só que o Johnny, ele trouxe pra dentro do Fire Club a mesma visão que ele trouxe pra mim quando ele me chamou pra ser sócio do Serac. A gente vai pegar na sua mão e a gente não vai soltar. E aí, recentemente, a gente teve uma sócia em uma das nossas imersões na Disney, que ela perdeu 13 funcionários num dia só. 13. Só que não é que ela tinha 130 funcionários, ela só tinha os 13. E aí eu pensei, falei, poxa, como que a gente pode ajudar? Sentei com ela e falei assim, olha, eu vou te ajudar com o processo seletivo, eu vou te ajudar com isso. E o Johnny falou assim, não. Johnny e o Thiago sentaram, falaram assim, nós vamos assumir toda a sua operação sem custo, porque nós somos os seus sócios. E o sócio, ele é para estar ali do lado, é para segurar na mão. E eu observei que é exatamente isso ser sócio no Fire Club. É ser sócio igual eu sou sócio no Serac. É ser sócio participando mesmo, participando da dor, participando da diversão, participando das conquistas, principalmente participando dos resultados. Porque eu não conheço um que olhe e fale assim, poxa, Johnny, eu ainda não consegui pagar. Eu ainda não consegui ver resultado. Todos tiveram resultados exatamente naquilo que se empenharam para ter o seu resultado. E as pessoas que tiveram dificuldades, nós estávamos ali de mãos dadas, como o caso dessa sócia. E ser sócio é isso. É estar ali para fazer com que tudo funcione. É estar junto, é fazer parte do corpo, é ser um corpo e fazer com que ele funcione. Então, essa é a minha mensagem final. Rony, que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por tudo. Pela amizade, pela sociedade e pela caminhada junto. Tenham mais pessoas assim como o Rony que estejam ao seu lado, que promovam a empresa. Muito obrigado por essa temporada de podcast aqui em Campos do Jordão, temporada de inverno. Que venham os próximos. Eu finalizo esse podcast pedindo para você se inscrever no canal, compartilhar, comentar, seguir o Rony na rede social, com muito amor no coração, muito carinho, muita dedicação, muita energia, porque se você quer ir longe, você tem que ir junto, você tem que ir com pessoas que te apoiem e pessoas que estejam caminhando junto com você nessa jornada. Eu quero acabar com esse podcast, dessa vez não com um chama, mas sim com um abraço no meu sócio. Tamo junto, grande abraço e uma salva de palmas! Valeu! Já tô curioso para saber como é que vai ser a temporada de verão.